abrir a palavra do Senhor em Naum e assim vamos terminar hoje, nos permitindo o Senhor, este livro, mais um livro que nós completamos hoje. Amém? Na próxima semana nós iríamos ter uma mensagem pelo irmão Chris, e na semana da frente nós estaremos iniciando Abacuca, não é, irmãos? Então leia Abacuque, estuda Abacuque, são também 3 capítulos, para que nós possamos assim estudar mais um livro das Escrituras. Amém? De pé como estamos para ler a palavra do Senhor, diz assim: ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina. Não se aparta dela o roubo. Estrépito de açoite há, e o estrondo do ruído das rodas. E os cavalos atropelam, e carros vão saltando. O cavaleiro levanta a espada planejante e a lança relampagueante. E haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa matriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com os seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e te descobrirei na tua face, e às nações mostrarei a tua nudez, e aos reinos a tua vergonha. E lançarei sobre ti coisas abomináveis, e te envergonharei e pôr-te-ei como espetáculo. E há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída, quem terá compaixão dela? De onde buscarei consoladores para ti? És tu melhor do que Noamon, que está situado entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a tua força e não tinham fim. Puta e Líbia foram o teu socorro. Todavia ela foi levada para o cativeiro, também os seus filhos foram despedaçados no topo de todas as ruas, e sobre os seus novos lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Tu também serás embriagado e te esconderás, também buscarás força por causa do inimigo. Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãos. Se sacodem, caem na boca dos que hão de comer. Eis que o teu povo no meio de ti será como mulheres. As portas da tua terra estarão de todo abertas aos teus inimigos. O fogo consumirá os teus ferrolhos. Tira águas para o cerco, fortifica as tuas fortalezas, entra no lodo e pisa o barro, repara o forno para os ladrilhos. O fogo ali te consumirá, a espada te exterminará. Consumir-te-á como a locusta, multiplica-te como a locusta, multiplica-te como os gafanhotos. Multiplicaste os teus negociantes mais do que as estrelas do céu, a locusta se espalhará e voará. Os teus coroados são como gafanhotos, e os teus chefes são como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em subindo o sol voam, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores militarão ao rei da Síria. Os teus ilustres deitar-se-ão. O teu povo se derramará pelos montes, sem que haja quem possa juntá-los. Não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos que ouvirem a tua fala baterão as palmas sobre ti, porque quem não passou continuamente a tua malícia. Oremos, Pai. Abre o nosso entendimento para a tua palavra, te pedimos. Que a tua misericórdia e a tua graça nos alcancem. Só tu és Deus e Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Se nós podemos ficar sentados, nós terminamos então agora, se Deus nos permitindo assim, até ao final desta mensagem, e este texto, ou este livro de Naum. Amém? Nós vimos na primeira mensagem, nós vimos o majestoso Deus de Israel, o seu juízo contra os ímpios e o livramento do seu povo em Cristo. No capítulo 2, a semana passada, nós falamos da queda da impiedade, e no capítulo 3 nós vamos ver o lamentável estado dos ímpios. Nós entendemos que neste capítulo passado, os irmãos lembram que Deus iria enviar a Síria para... os irmãos lembram, deixem-me voltar aqui atrás, vou ser melhor. Quando nós falamos da queda da impiedade, a semana passada, nós falamos
Nós falámos do escárnio e zombaria sobre Ninive. Lembram-se, nós falámos do cerco de Ninive, nós falámos da queda de Ninive e nós falámos da razão da queda de Ninive. E a razão da queda era o pecado, maldade, violência e impiedade. O texto continua e no assunto de hoje nós vamos ver o lamentável estado dos ímpios. Quando você olha o texto no livro 3, no versículo 1 ao 3, a palavra do Senhor fala assim: ai da cidade ensanguentada, ela está cheia de mentira e de rapina, não se aparta dela o roubo, e fala em açoites, estrondo das rodas, os cavalos atropelando, os carros saltando, o cavaleiro levanta a espada, a lança relampagueante, haverá uma multidão de mortos e abundância de cadáveres, e não terão fim os defuntos, tropeçarão nos seus corpos. Uma imagem de destruição total, ao ponto de que mostra, o texto usa a palavra, o profeta usa a palavra cidade ensanguentada. Essa é a descrição da boca do profeta, daquilo que a cidade, que iria acontecer com a cidade, e esse é o tamanho da ira de Deus, do peso da ira de Deus sobre essa cidade perversa. Nós levamos muito de leve o juízo divino. Nós levamos as coisas muito de leve. Nós entendemos que Deus é um Deus que se ira todos os dias, segundo as Escrituras. Nós entendemos que Deus não deixa o ímpio impune. Deus justifica aqueles que Ele salva, mas aos outros lhe dá cair em piedade. Nós falamos de inferno, mas eu acho que nós às vezes não temos uma consciência plena e absoluta do que o inferno é. Esta imagem aqui desta cidade, embora é uma questão real, ela fala às nossas vidas e nos aponta para o dia em que a ira do Senhor será derramada completamente sobre os ímpios, aqueles que não estão em Cristo. É essa ira que estava sobre Cristo na cruz, que nós às vezes, nós tentamos descrever e nós até fazemos na Páscoa, a gente pensa nisso, a gente assiste um filme, e sempre vem na minha mente o filme do Mel Gibson e aquela pancadaria toda, aquela violência toda, aquele espirrar de sangue. Então, eu não sei quanto assim, irmãos, não sei se você assistiu, a mim incomodou-me, mas na verdade aquilo não é nada comparado com a ira de Deus. Aquilo era o chicote romano só, e Cristo não pagou os nossos pecados com o chicote romano, Ele pagou com a ira de Deus. A ira de Deus foi despejada sobre Cristo. Então a descrição que está aqui é só uma ilustração pequena para o que é a ira de Deus sobre a impiedade. É por isso, que nós temos que recorrer e refugiar-nos em Cristo. O melhor que nós pudermos. Não que nós temos capacidade de chegar até Ele, mas nós devemos procurar e clamar a Ele por socorro e por salvação. Nós não podemos exigir de Deus a salvação. Mas nós podemos recorrer a essa salvação, nós podemos clamar, e nós devemos de clamar a cada dia, mas olhando aquela do que nós estamos a fugir. Nós às vezes encontramos, e porquê é que nós levamos de leve a salvação da nossa alma, e nós levamos de leve o inferno, e levamos de leve aquilo que o céu, porque nós não temos uma consciência absoluta e plena do que nos espera se nós estivermos em Cristo. Também não temos uma absoluta confiança e entendimento no que é ser livre da ira de Deus. Porque nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa, e nós às vezes andamos distraídos com tantas coisas, e olhamos para estes textos e pensamos, oh, que coisa terrível, mas como se fosse uma coisa terrível que estivesse longe de nós. Mais ou menos assim, irmãos. E o texto vai-nos falar exatamente nisso. Todos assistiram aquilo que aconteceu no Alabama esta semana, não é? 23 mortos. Não sei se vocês estão a acompanhar os números. 23 mortos, tornado bateu, 23 mortos, casas destruídas, tudo cheio. E nós olhamos assim, né? E nós tivemos aqui que 6 inchas de neve, né? E a gente acha que é um problema, né? Mas quando a gente olha para o que aconteceu no Alabama, isto foi, o que aconteceu aqui no Jersey, was a joke, right? A gente arrumou com a neve para o lado e ninguém teve vida nenhuma. A gente atrasou as coisas umas horas, mas está tudo bem. E nós olhamos para lá e estamos assim, ainda bem que a gente não mora no Alabama, né? E de vez em quando há aqueles furacões na Flórida e a gente acha a mesma coisa, ainda bem que não é aqui. Como se nunca pudesse chegar aqui. Mas já passámos aqui algumas tempestades, não é? Mas realmente nós nunca experimentámos, pelo menos no tempo, eu estou aqui 14 anos, uma tempestade que realmente viesse provocar estragos grandes. O Sandy
Sandy, a comparar com o que aconteceu no Alabama esta semana, it's a joke, right? Comparar com o que aconteceu no Alabama, right? Em que tudo, pronto, passou, destruiu tudo. Então nós dizemos assim, nunca vai acontecer connosco. Nós estamos tranquilos. Mas a verdade pode acontecer connosco. Mas a verdade é que você não leva isso a sério. Você já acabou um bunker na sua casa. Se houver um furacão, você tem para onde fugir. Já acabou, já fez buraco no chão para se enterrar. Se acontecer enterrar no sentido inteiro, não matar. Um poço para ser rápido. Já fez, não fez? Você já foi acabar, você viu as notícias e foi correr e procurou um socorro, uma forma de escapar se aconteceu uma coisa dessa. Se aconteceu um furacão desse, não sei se você percebeu, não dá para escapar para lado nenhum, por isso é que essa gente não conseguiu fugir, porque deu e acabou. Você diz, mas não vai acontecer em New Jersey. Eu acho que você pensa assim, porque desde que aconteceu o Sandy, você sabe que pode acontecer qualquer coisa em New Jersey. A questão é que a gente não levou a sério, porque ninguém foi procurar um sítio seguro para estar. Right? Eu conheço um senhor que leva isso a sério. Ele tem um kit de sobrevivência no carro e tem um monte de possibilidades de socorrer-se dentro da casa dele. A casa dele é mais ou menos o último recurso para sobrevivência. E tem um kit de verdade, com comida e tudo, no carro. Com cobertores e isto, aquilo, eu sei tudo que eu preciso. E outro dia estava a tentar aconselhar a eu fazer a mesma coisa. Olha, irmãos, eu ouvi e eu pensei cá para mim, está doido, se eu vou ocupar uma parte do meu carro por isso, ou se eu vou fazer um bunker em casa. Mas na verdade, eu ouvi e disse assim, se acontece qualquer coisa e se este não safar, eu estou perdido. Mas na verdade a gente ouve estas coisas, mas a gente não faz, não é? Porque a gente não leva a sério, ninguém está a levar a sério. É exatamente o que o texto nos vai dizer a partir do versículo 8. No versículo 8 você encontra assim, és tu melhor que Noamon, que está situado entre os rios, cercada de águas, tendo por esplanada o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a tua força e não tinha fim. Puta e Líbia foram o teu socorro. Todavia ela foi levada para o cativeiro e também os seus filhos foram despedaçados, lutou por todas as ruas e sobre os seus olhos lançavam sortes e em todos os grandes foram presos com grilhões. O que é que aconteceu com Nínive? Nínive viu o que aconteceu com uma cidade perto em que a ira de Deus caiu sobre ela e ela foi destruída, mas não levaram a sério. Não perceberam o que podia acontecer com eles. É exatamente o estado em que nós vivemos. Eu estou a dizer isto não é para você ir para casa construir um bunker hoje ou buscar um kit de sobrevivência com relação à tempestade, mas é refugiar-se no Senhor com relação à ira de Deus que está a por vir. Que já veio em muitas vezes, em muitos lugares, em muitas circunstâncias e que um dia virá sobre todos os ímpios. Você diz assim, pastor, outra vez, parece a mensagem da semana passada, outra vez a falar de destruição, outra vez a falar de ira, outra vez a falar de castigo. Amados, eu só estou a seguir o texto que está escrito. Eu só estou a pregar o capítulo 3, é assim que termina. Mas ao reparar que este livro, de Noé 1, começa exatamente da maneira que nós normalmente acabamos. Olhe lá comigo a forma como o livro começou. No capítulo 1 falava do majestoso Deus de Israel, o seu juízo contra os ímpios, o livramento do seu povo em Cristo. Depois de apresentar tudo, Naum fica só a falar de destruição. Ele fica a falar da queda da piedade e o lamentável estado dos ímpios. Porque, irmãos, às vezes é mais importante que nós entendamos a ira de Deus contra o nosso pecado, o pecado que nós cometemos, a nossa condição frágil como ser humanos, do que nós estamos, às vezes, confiados em nós próprios, naquilo que nós somos capazes, e não atendermos à nossa fragilidade. Ainda que Deus é o nosso socorro e fortaleza, ainda que Deus é aquele que opera todas as coisas, nós precisamos ter consciência e pensar o que nós somos sem Ele. Para quê? Para que nós possamos refugiar e recorrermos a Ele. Para que nós possamos atender àquilo que Deus opera e que Ele é capaz, e atendermos à salvação e a abraçarmos e lhe darmos mais valor. O objetivo desta mensagem hoje não é só você entender que sem Deus você está perdido e isto é a ira de Deus sobre a sua vida. Aliás, ela é muito maior do que isto. Se você estivesse em Cristo. É também para você se refugiar no Senhor e recorrer a Ele a cada dia. É um despertamento.
Aliás, as mensagens proféticas tinham sempre esse intuito de despertar o povo para Deus e fazer o povo voltar para Deus. Às vezes nós andamos demasiado calmos com as nossas coisas, olhamos ao nosso redor, está tudo bem, está a correr bem, estou a ir aos cultos, eu estou a louvar a Deus, eu estou a colaborar com a obra de Deus, mas como é que está realmente o nosso coração? O que é que Deus está a fazer em nós? Como é que eu sei que estas coisas todas são verdade? Tenho eu pavor do pecado? Tenho eu temor diante de Deus? Tenho eu faço-me do mal? Ou ando calmamente, tranquilamente, a fazer tudo o que o mundo faz, sem reparar que a ira de Deus talvez está posta sobre a minha vida? Talvez a ira de Deus está posta sobre a minha vida. Talvez eu não estou tão refugiado assim em Cristo. Nós precisamos de olhar para estas coisas e notarmos que esta realidade que Nínive viveu não era por falta de aviso. A advertência tinha sido ignorada. Aquilo que tinha acontecido na cidade ao lado, aquilo que tinha acontecido perto, estava prestes para acontecer sobre Nínive e eles não se aperceberam. Irmãos, enquanto o mundo jaz no maligno e coisas terríveis acontecem no mundo, nós, como povo de Deus, não devemos ignorar essas coisas. Os sinais da volta de Cristo, o avanço da impiedade, o certo tornado errado, o errado certo, a abominação que se faz com o nome do Senhor. Irmãos, o fim vem. E se o fim não vier nos nossos dias, nós entendemos pela Escritura que está perto. Eu creio que vem nos nossos dias, mas se não vier nos nossos dias, o nosso fim virá. Terá um dia que nós iremos terminar e iremos estar diante do Senhor. E nós precisamos estar preparados para isso e precisamos estar alerta para isso. Não é depois, irmãos. Depois não há nada a fazer. Uma vez eu tive uma situação de pecado de uma pessoa que frequentava aqui a igreja, e eu perguntei-lhe depois como é que vai, e agora como é que vai ser? Se hoje fosse o dia você se encontrar com Cristo. E a pessoa respondeu assim, que Deus tenha misericórdia. E eu disse, a misericórdia é glória, irmão, não é depois. Depois não há, depois há juízo só. Agora é a hora do arrependimento, agora é a hora de nós voltarmos para Deus, agora é a hora de buscarmos o Senhor, depois não tem. Você não vai chegar lá acima e clamar por misericórdia? Se Deus lhe concedeu aqui, você não vai lá acima, chegar lá diante do Senhor e clamar por graça? É se Deus lhe deu aqui. É por isso que nós não fazemos nada para depois da morte, não é? Depois da morte a gente só enterra, faz o funeral. Não pede pela alma sua, depois de você morrer. Porquê? Porque não tem qualquer valor. Porque terminou. Depois só tem juízo. Ou os seus pecados foram apagados em Cristo, ou você sofrerá a condenação. É simples. É bem claro. Nós temos demasiados alertas, irmãos, hoje. Nós temos a palavra toda de Deus, nós temos estes alertas dos profetas do Antigo Testamento, nós temos todo o Novo Testamento, falando-nos e alertando-nos a cada dia, para despertarmos para as coisas espirituais. Nós temos o Espírito Santo que fala às nossas vidas. Nós temos uma consciência, ainda que não tivéssemos o Espírito Santo, ainda que o Espírito Santo não esteja na sua vida, você tem uma consciência que sabe o que é certo e o que é errado, e que sabe o que Deus aceita. Pela nossa consciência, nós sabemos, temos consciência do que é correto, sabemos aquilo que é bom e o que não é, e pelo Espírito Santo sabemos aquilo que é agradável a Deus ou não. Do versículo 4 ao versículo 7 nós encontramos o castigo divino contra o pecado de Nínive. Por causa da multidão de pecados, o Senhor Deus está contra a cidade e há vergonha diante dos que a rodeiam. Que estado em que esta cidade estava! Que estado horrível! Que aqueles que contemplavam a cidade, que num momento tinha sido tão grande, ela estava agora condenada e estava agora destruída. Aquilo que parecia impossível de acontecer. Amados, não importa quanta força nós temos hoje, não importa quanto nós conseguimos fazer, não importa quão alto nós podemos ir, não importa quão importantes nós pudéssemos ser. Diante do Senhor, nada dessas coisas conta. Diante do Senhor só conta Cristo Jesus na nossa vida. Diante do juiz de toda a terra, não importa qual é a função que você tinha na igreja. Não importa quantas almas você evangelizou. Não importa quantas mensagens você pregou.
Não importa quantas vezes você fez serviço na igreja. Conta unicamente o que é que Cristo é na sua vida. A marca do sangue de Jesus, a única coisa que conta. Você diz, então vou parar de fazer todas as outras coisas. Todas as outras coisas, se não forem uma consequência da marca de Cristo na sua vida, elas são inúteis e não são para a sua própria condenação. Porque não andou a mexer naquilo que era sagrado, onde nunca devia ter posto a mão. Se a sua alma em Cristo, ela vai refletir a sua obra na casa do Senhor. Mas se você está a pôr a mão naquilo que é sagrado, não tendo a sua alma direita para com Deus, até isso será para a sua própria condenação. Naquilo que é a obra de Deus. Atenda a estas palavras. É a sua condição em Cristo que vai definir se você estará debaixo de uma condenação como esta, ou não. Afinal, o que é que todos os 3 capítulos da Nínive nos apresenta? Porquê é que Nínive ia passar por esta situação, estava debaixo desta condenação? Porquê? Por causa do pecado, por causa da impiedade, por causa de fazer aquilo que era desagradável aos olhos do Senhor. E nunca pensou Nínive que tal coisa acontecesse. E hoje tem muita gente no mundo, gloriando-se de si próprio, do tão bom que é, e do tanto que faz, sem apontar para Cristo. E lhe acontecerá a mesma coisa. Porque confiam em si próprios e acham-se bons aos seus próprios olhos. Justiça humana, capacidade humana, Deus abomina e condena. Quantas e quantas vezes a gente tem assistido a pessoas que até dentro da casa do Senhor acham-se fundamentais. O mais importante. O de maior valor. O único valor que está aqui é Cristo Jesus e o que foi feito em Cristo Jesus. Nada mais tem valor. Nada mais tem valor a não ser Cristo. Eu não faço falta nenhuma à igreja. Cristo faz. A igreja existe sem mim. Aliás, a igreja existiu por 2000 anos sem mim. Já deu conta? Não o pastor, que é importante. Não é os obreiros da igreja que são importantes. É Cristo Jesus. É o Senhor de toda a glória. E muitas vezes nós assistimos pessoas tomando, só falta tomar a posição de Deus. Achamos tudo. Pessoas tomaram a posição de Deus achando que é da sua força, da sua capacidade, que é os seus bens, que é a sua forma, que é aquilo que a pessoa faz. Cuidado, amados, como é que nós estamos? Andemos em humildade diante do Senhor. Olhamos para a cruz a cada dia, glorificando a Deus. Nunca tome lugar de Cristo na salvação. É uma coisa que me preocupa muito, irmãos. E tenho dado comigo a pensar muito nisso. Pessoas que se gloriam na salvação, mas não se gloriam em Cristo na salvação, gloriam-se nelas. Porque eu me arrependi, porque eu aceitei Jesus, porque eu é que fiz, porque eu é que fiz tal coisa. Porque eu. Deus não divide a sua glória com ninguém. Dê glória a Deus enquanto é tempo. Não tome o lugar de Deus. Não ache que é você que é capaz. Não pense que é você que é boa pessoa. Aliás, as nossas obras de justiça, elas são como trapos de imundícia, diz a Escritura. E elas são abomináveis aos olhos de Deus. Deus tenha misericórdia de nós. Deus nos faça voltar para Ele a cada dia e contemplarmos o Calvário. E nunca deixemos o Senhor. O livro acaba, normalmente nós estamos habituados a terminar um texto de uma forma positiva, não é? Aliás, nós somos ensinados no seminário, para quem não sabe, que a pregação tem que terminar de uma maneira positiva. Acho que é alguém que nunca leu o livro de Naum. O livro de Naum termina da forma mais negativa possível. O último capítulo é terrível, os últimos versículos, então. Não há cura para a tua ferida. A tua chaga é dolorosa. Todos os que ouvirem a tua fama baterão as palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua malícia. Condenação, vergonha, desprezo total. Não termina de uma forma muito positiva para nós. O meu desejo é que estas palavras não sejam aplicadas a nenhum de nós que aqui estão.
Nós que já temos ouvido o Evangelho, nós que sabemos que Jesus é a solução, nós que Deus nos tem dado o privilégio de reconhecermos a Sua Palavra, nós que sabemos que há um Salvador, nós sabemos que há um Senhor Cristo Jesus, que estas palavras não sejam aplicadas nem a nós nem aos nossos filhos, que nós nos preocupemos com isto e a cada dia possamos dobrar os joelhos e possamos clamar a Deus, que Deus marque as nossas vidas com características únicas, exclusivas de Cristo Jesus, que a salvação que há nele. Que a cada dia possamos olhar para o Calvário e a nossa fé possa aumentar e confiarmos mais no Senhor e não estarmos debaixo desta condenação e desta ira. Deus é justo e fará justiça. E Ele ou pôs a sua justiça sobre Cristo, ou Ele porá sobre nós. Ou Ele cumpriu o seu justiça em Cristo, ou Ele cumprirá em nós. Que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos desperte nesta noite e a cada dia. E nós possamos atender a estas palavras. Que este livro de Naum tenha trazido algo importante à nossa vida, um despertamento espiritual. Ainda que esteja tudo bem consigo em Cristo, ainda que você esteja a viver um momento glorioso no Evangelho, espero que esteja. Não confie nesse momento. Confie naquele que lhe está a dar esse momento. Não confie em si próprio. Confie em Cristo, que é a sua salvação. Não confie naquela... Às vezes nós tendemos isso, irmãos. Está tudo a correr bem, você afastou-se de uma situação pecaminosa, você está vivendo bem. Nós tendemos a gloriar-nos nisso e a confiarmos nisso. Confie naquele que nos dá a vitória. Confie no Cristo que verteu o seu sangue. Confie só no Senhor. Não confie em si. Se há alguém que você tem que desconfiar em si próprio, a sua carne conduzirá ao inferno, mas o Espírito que Deus deu vida levará para o céu. Estas são as palavras mais preciosas que extraímos deste livro. Atendemos a esta destruição toda, a esta calamidade toda, mas nós temos uma solução, nós temos um Senhor. Ainda é tempo de nós nos desviarmos do pecado, ainda é tempo de nos desviarmos da impiedade, ainda respiramos, ainda estamos vivos. Ainda podemos nos afastar daquilo que da nossa própria natureza e clamar a Deus por socorro. Ele ainda salva. Ele ainda opera. Ele é Senhor e Deus. E Ele fará aquilo que lhe apraz. Se nós clamarmos a Ele, a palavra de Deus diz que Ele não rejeitará um coração que clama contrito e quebrantado que clama a Ele. Se esta palavra mexe com a sua vida, não despreze a voz do Senhor. Clame a Ele a cada dia. E seja salvo em nome de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos desperte. Que Deus tenha usado este livro para despertar a nossa mente. A conclusão desta palavra diz assim: este é o estado final lamentável dos ímpios. Destruição, vergonha, castigo eterno. Assim como Nínive havia ignorado o que havia acontecido com a cidade vizinha, assim somos nós, inclinados a ignorar os sinais da ira de Deus sobre os ímpios. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nosso Deus opere em nós de uma forma poderosa e maravilhosa. E nós possamos clamar a Ele. Vamos orar juntos. Bendito Deus, Senhor dos céus e da terra. Nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, que Tu abras o nosso entendimento para estas palavras. Que não nos deixes esquecer do que ouvimos aqui, do que lemos no livro de Naum. Que não tenha sido, Senhor, a profecia unicamente para o povo de Nínive, mas que tenha sido um despertamento para a Tua Igreja e para nós aqui que reunimos esta noite. Senhor, não deixes que nenhum dos que aqui está se perca. Ó Deus, eu te peço que tenhas misericórdia de nós e que nos despertes a clamarmos a Ti e voltarmos para Ti. Perdoa os nossos pecados, limpa a nossa vida, purifica-nos, santifica-nos, ó Deus. Conduz-nos por um caminho eterno, maravilhoso, de sabedoria e de graça. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Te pedimos, ó Pai, que perdoes os nossos pecados, que afastes de nós a impiedade, que nos livres, Senhor, da Tua ira, Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós e salva-nos. Somos carentes de Ti, Senhor. Nada podemos fazer sem Ti. Chegámos diante de Ti desarmados, providos de nós próprios, não buscando a nossa glória, nem justificando-nos em Ti, pois não temos nada que Te possamos apresentar. Ó Deus, guarda-nos, salva-nos, salva a nossa família, salva a nossa casa, salva os nossos filhos, Senhor. Não deixes que nenhum se perca.
Pai, aqueles que nós conhecemos e passamos todos os dias, que lhe possamos falar as palavras da salvação. Senhor, a tua ira está preparada, o vaso da ira está cheio, transbordando, e breve será derramado. Oh, Senhor, guarda-nos a nós, guarda-nos, ó Deus, salva-nos, Senhor, tem misericórdia de nós e leva-nos por um caminho eterno. Senhor, Senhor nosso, tem misericórdia de nós. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.